Bom dia, aspiras, tudo bem com vocês? O tema da nossa conversa de hoje vai ser propósito. Muito se fala hoje em dia sobre encontrar o seu propósito para então encontrar sua motivação profissional na sua carreira. Existe hoje um renomado autor de livros, palestrante, autor de vários conteúdos para liderança, vida profissional de uma forma geral, que é o Simon Sinek. Ele nos apresentou o Golden Circle, ou Círculo Dourado, onde ele fala que muito mais do que identificar o que você faz ou como você faz, o importante é identificar o porquê você faz, ou seja, o seu propósito. Concordo plenamente com ele. Inclusive, vou contar aqui uma historinha rápida, vocês já devem ter percebido, eu gosto de historinhas. Certa vez, numa obra, um supervisor estava muito intrigado porque ele via que de todos os pedreiros que estavam atuando naquela obra, um deles tinha uma performance muito destacada e muito melhor do que os outros. No primeiro momento ele pensou ser alguma habilidade específica desse pedreiro, mas aquilo começou a inquietar e numa conversa com um outro supervisor, ele comentando o assunto, esse outro supervisor falou: "Você me permite conversar lá com a tua equipe? Eu quero tentar entender e descobrir o que acontece com esse supervisor, eu quero observar ele trabalhando." E ele foi. E, na verdade, a primeira coisa que ele fez foi conversar com todo mundo. E ele foi um a um, né, individualmente, e perguntou para cada um deles: "Tudo bem, amigo, o que você está fazendo aí? Me conta um pouco do seu dia." E em quase todos a resposta foi muito parecida. O cara virava assim e falava assim: "Olha lá aquela pilha de tijolo, precisa sentar tudo aquilo lá. Tô correndo aqui, parede que não acaba mais, então tô erguendo parede, uma atrás da outra, e pelo que eu vi, o trabalho vai ser grande." Legal, muito obrigado, bom trabalho para você aí. Como eu falei, a resposta quase igual com todos os outros pedreiros. Quando ele chegou no pedreiro que produzia muito mais do que os outros, ele fez a mesma pergunta. "Bom dia, amigo, me conta um pouquinho do teu dia, o que você está fazendo aí?" Aí, com um brilho no olho, com o peito cheio, ele respondeu assim: "Eu estou construindo uma catedral." A diferença era nítida, né? E a razão também ficou nítida. Um tinha um propósito, estava construindo uma catedral. Os outros estavam erguendo parede. E erguer parede não é o porquê, era o que eles estavam fazendo. Bom, existe uma frase de Confúcio que diz assim: encontre aquilo que você ama, ou trabalhe com aquilo que você ama, e você nunca mais terá que trabalhar um só dia de sua vida. Pesquisando um pouquinho para trazer esse conteúdo para vocês aqui, eu encontrei uma frase provocativa e interessante, sugerindo fazer uma reformulação nesse provérbio de Confúcio, que é: trabalhe só com aquilo que você ama e você nunca mais amará o que você ama. Vamos pensar um pouquinho sobre essas duas frases. Se você pega um jogador de futebol, provavelmente jogar futebol era um sonho de criança dele. Ele se desenvolveu, se preparou, lutou muito e conquistou o sonho. Ele ama jogar futebol. Faz aquilo realmente com paixão, com prazer. Vocês acham que na vida de um jogador de futebol nunca houve um momento onde ele não tivesse preguiça de ir aos treinos, vontade de não ir ao jogo ou de não ir às concentrações para os jogos, preguiça de treinos táticos, técnicos, né? Ele gosta de jogar bola, sabe? Bota a bola para correr, divide os times e joga bola. Agora, para ele ser um jogador de futebol, tem uma série de coisas que ele precisa fazer para que ele seja um cara competente. Sem entrar aqui em juízo de valor, enfim, para não também estender muito, mas se a gente olhar, né, de longe, pelo menos, sem ter todo acesso às situações e informações vividas por ele, mas o Ronaldinho Gaúcho, ele atingiu o ápice na carreira dele, ele era um dos melhores da geração dele, estava num dos melhores clubes do mundo, conquistando tudo, conquistando Copa do Mundo, e num determinado momento, tudo aquilo acabou. Ele deixou de se empenhar nos treinos, ele deixou de ter a carreira dele como foco, e os resultados foram piorando, ele deixou de ser destaque e teve um fim de carreira bem diferente de outros profissionais que também atingiram o mesmo nível que ele, mas permaneceram com um propósito até o fim. Ele provavelmente não identificou ou perdeu de vista o propósito dele. A gente vai trabalhar todos os dias porque sim, a gente tem um propósito
mas porque a gente tem determinação, disciplina, foco, aspirações. Olha aí, aspira. E a gente sabe que o trabalho é que vai permitir a gente realizar todas essas coisas. Pelo menos essa é a forma como eu enxergo. E é isso que eu quero já deixar claro para vocês. Eu não procuro trazer aqui nenhuma verdade absoluta, nenhuma teoria, mas simplesmente compartilhar um pouco da minha visão e da minha opinião. E na minha visão, na minha opinião, a forma como eu enxergo o propósito não tem nada de magia, não tem musiquinha de propaganda de shampoo ao fundo, com as mulheres de cabelos longos balançando em câmera lenta, brilho na tela, uma luz sobre sua cabeça, quando você fala, finalmente identifiquei o meu propósito. Não, na verdade, para mim, esse romantismo, inclusive, provoca duas distorções ou dois problemas. O primeiro deles ele pode trazer frustração a muitas pessoas que não perceberam que o propósito não tem toda essa aura, esse romantismo, ou não precisa ter toda essa aura, esse romantismo, e simplesmente se sentem infelizes e frustrados porque pensam, puxa, veja só, eu conserto postes na rua, trabalho numa companhia de energia elétrica, cadê a musiquinha de fundo, cadê o brilho nisso tudo? Ou então, isso serve de desculpa para profissionais que dizem que ainda não encontraram o seu propósito ou que o seu trabalho atual, sua atividade atual não permite que você ponha em prática o seu propósito, e isso serve de justificativa para serem medíocres, os famosos medões. Esse romantismo, para mim, é a causa de uma ou das duas destas situações para uma pessoa. Né? Vocês querem a minha visão sobre como identificar o seu propósito? Então lá vai. Identifique uma coisa que você é bom, de preferência muito bom. Se possível, melhor do que a média das pessoas que você conhece. Todo mundo tem talentos, então identifique os seus. Busque colocar em prática eles no dia a dia, na sua atividade hoje, no trabalho que você tem, na empresa que você está. Então você busca colocar em prática lá a sua cordialidade, a sua escuta ativa, a sua comunicação, a sua atenção com os outros, a sua iniciativa, a sua capacidade de mobilizar as pessoas, a sua capacidade de observar os detalhes, a forma como você lida bem com dados e informações, enfim, tem uma infinidade de coisas para não entrar aqui em outras características ou conhecimentos ainda mais específicos. Procure entender como que o trabalho de vocês, como que a empresa de vocês contribui para a sociedade, para a vida das pessoas. E ali estará o seu propósito. Quer voltar ao profissional que conserta poste na rua, trabalha numa companhia de energia elétrica? Qual é o propósito dele? Na minha opinião, dar segurança às pessoas que caminham pelas ruas, evitar que elas se machuquem. Ele não acorda todos os dias cedo para consertar fio, para resolver problema. O que faz ele acordar cedo todos os dias é isso que eu acabei de dizer. É dar segurança às pessoas, é evitar que elas se machuquem. Alguns dias ele vai para casa feliz, outros nem tanto, mas ele no dia seguinte vai acordar de novo com o mesmo propósito em mente. Um professor, o propósito dele não é dar aulas, não é ensinar matemática, não é ensinar redação. O propósito dele é apresentar o mundo para os alunos, é despertar curiosidade, é fazê-los conhecer o desconhecido. É para isso que ele está lá todos os dias na escola. A gente pode e deve encontrar o nosso propósito e não esperar ser encontrado por ele. Você pode ser útil no dia a dia.